O arco Jughead finalmente termina e um novo arco se inicia, o Reino dos Gigantes, Elbaf. Vemos o desfecho da Marinha, a fuga do Chapéu de Palha e também todo o plano de Vegapunk por trás de sua transmissão é revelado. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o One Piece 1123 finalmente dá início ao tão aguardado Arco dos Gigantes, com muitos segredos de Jughead sendo respondidos, enquanto muitas novas aventuras começam. Então eu peço que se você gosta dos capítulos aqui no canal, para você deixar o seu like, porque esta é uma ajuda gigantesca. Mas então, vamos agora para o One Piece 1123, chamado O Vazio de 2 Semanas. O capítulo começa logo em sequência do último. Após o robô antigo Emmet ter liberado o nó com o Haki de Joy Boy, o Haki foi tão poderoso que se espalhou por toda a ilha Jughead, e todos os marinheiros, incluindo os vice-almirantes, foram nocauteados, mas incrivelmente nenhum dos aliados do Luffy foi afetado por esse Haki. Isso aconteceu porque é possível direcionar o Haki para apenas um ponto, acertando apenas uma pessoa no meio da multidão. Nesse caso, o robô Emmet apenas fez com que o Haki não fosse para o lado do Luffy e dos seus aliados. Após isso, o quartel-general da Marinha então tenta entrar em contato com os marinheiros que estavam em Egghead. Porém, nenhum deles atende ao chamado, já que todos estão desacordados no chão. Vemos que os serafins não foram afetados, já que a S-Snake continua consciente, tentando acordar os marinheiros para dizer que os piratas estão fugindo. Já agora, de dentro do navio dos gigantes, o gigante Brog usa o seu binóculo para dar uma olhada na ilha de Egghead e percebe que todo mundo foi nocauteado pelo Haki. Dory até mesmo menciona que esse Haki foi mais poderoso do que o do Shanks, mas mesmo assim não os afetou. Nesse momento, Luffy então percebe o que aconteceu. Ele entende que o robô Emmet fez isso para salvar as suas vidas, e então Luffy, com um sorriso gigante em seu rosto, dá um enorme grito de seu navio. Obrigado por tudo, Gigante de Ferro. Mas infelizmente ele não teve nenhuma resposta. Emmet já estava desativado novamente. Mas mesmo assim, eles apenas tinham motivos para comemorar. Afinal, eles agora estavam livres para ir embora em segurança. Dory e Brog, então sorrindo, gritam que agora é só ir embora enquanto tá todo mundo dormindo, com Brog dizendo que não é gás, mas tá vazando dali. Os outros gigantes então gritam de alegria, anunciando que estão indo para Elbaf, e com isso finalmente teremos o tão aguardado Arco do Reino dos Gigantes. Vemos então a reação de alguns chapéus de palha quanto a isso. O Sop até chora de emoção, feliz por finalmente estar indo para o lar dos guerreiros que o inspiraram a ter seu grande sonho, ser um bravo guerreiro do mar. Bonnie volta à sua forma criança e está dormindo, enquanto Luffy volta à sua forma normal, estando completamente esgotado e com aparência de velho por usar o Gear 5. Nesse momento então vemos Sanji caminhando até o corpo sem vida de Vegapunk. Sanji diz ao corpo do Vegapunk que ainda não entendeu aquilo que ele disse mais cedo. Ele pergunta se aquilo foi um plano para sair por cima dos Gorosei, mas que no fim foi algo bem intenso. E inicialmente não entendemos sobre o que Sanji está falando, porém logo após isso, um flashback começa da ilha de Egghead há 2 semanas atrás. Vegapunk, junto com Shaka e Pitágoras, de repente percebem algo estranho na leitura de energia da estação de poder da ilha. Shaka pesquisa mais a fundo e percebe que a leitura está indicando que a energia usada pelos serafins está aumentando muito. Vegapunk então diz que esta leitura está completamente diferente da anterior, e Shaka percebe que apesar disso, a estação de poder ainda está estável. E com isso ele chega em uma conclusão: esse excedente de energia não está vindo dos serafins, que estão normais, mas sim da própria Mother Flame, a maior fonte de energia da ilha.
Shaka então anuncia que os dados estão sendo adulterados e alguém está roubando energia da Mother Flame. Ele fala que cada um dos pontos da leitura foi cuidadosamente modificados, e a única pessoa que pode ter feito isso é um próprio Vegapunk. O Vegapunk original então se assusta com esta afirmação, e imediatamente pergunta se pode ter sido a Lilith. Mas Shaka responde que não pode ter certeza, e que a única garantia que eles têm é que não foi nenhum dos 3 ali presentes, o Vegapunk original, ele próprio, Shaka e o Pitágoras. Vegapunk então diz que eles devem ficar de olho nos outros 4 Vegapunks para descobrir quem é o culpado, especialmente na Lilith, e que por esse tempo é bom todos os 3 ficarem offline do servidor principal, já que todas as memórias entre os Vegapunks são compartilhadas, e se essas suas memórias desse momento forem para o banco de dados, o Vegapunk traidor vai descobrir que eles já sabem sobre o roubo de energia. Com isso, uma semana então se passa, e de repente, Pitágoras entra correndo na sala, dizendo para Vegapunk e Shaka que já sabe quem foi o culpado. Ele fala que foi a Vegapunk York. Ele diz que descobriu que as memórias que ela adicionou no Punk Records são falsas, e que também no momento do roubo de energia, os Dendemushi de vigilância da área foram todos alterados. Vegapunk original, então surpreso, pede desculpas por ter desconfiado da Lilith. Mas Pitágoras continua. Ele diz que houve ligações de dentro do laboratório, mas que um Dendemushi de interferência foi ativado, e por isso ninguém percebeu os sinais. Mas Vegapunk diz que é possível reconstruir a fonte do sinal para ouvir as ligações, e então após fazer isso, os 3 ouvem a conversa de York com os Gorosei, com ela revelando para eles que Vegapunk estava estudando sobre o século perdido. E bom galera, York traiu Vegapunk o entregando para o governo porque o seu desejo é se tornar uma nobre mundial, e ela tentou negociar isso com os 5 anciãos. Além disso, o roubo de energia da Mother Flame foi dado também aos Gorosei para reabastecer o enorme dispositivo aéreo que possivelmente é a arma ancestral Uranus, e que foi capaz de eliminar do mapa a ilha inteira de Lulúzia, além de fazer um enorme buraco no oceano com o nível do mar subindo em todo o mundo 1 metro de altura. Vegapunk então, ao descobrir isso, fica extremamente preocupado. Ele diz que agora entende porque tantos agentes da Cyberpol estavam chegando até a ilha, e com isso, um dia então se passa, acontecendo o grande incidente de Lulúzia. Vegapunk fica extremamente preocupado e diz ter um mau pressentimento quanto a isso. Ele fala para Pitágoras monitorar as transformações no mar e se há qualquer mudança em seu nível. Vegapunk então diz que desconfia que o governo mundial possua uma das 3 armas ancestrais, e eles precisam do poder da Mother Flame para usar como combustível, nos confirmando que aquele dispositivo aéreo realmente é o Uranus. Vegapunk então põe a mão sobre a cabeça e começa a se culpar, dizendo que foi uma burrice deixar sua ganância o guiar, e que ele não deveria ter criado uma energia tão poderosa quanto a Mother Flame. Pitágoras então pergunta se tem algo que eles possam fazer quanto a isso, e Vegapunk responde que não, que já é tarde demais. Se o governo mundial sabe que ele está pesquisando sobre o século perdido, eles mandarão um exército para apagá-lo da história. Vegapunk então fala que é para eles prepararem um navio para que os moradores de Egghead escapem dali, mas que para eles é impossível fugir nesse momento. Vegapunk diz que a marinha já está se movendo, e ele interceptou sinais secretos enviados para vários quartéis, e eles estão se preparando para atacar, então as suas mortes serão inevitáveis. Vegapunk também diz que apesar de não sair vivo dali, eles pelo menos têm a chance de fazer o que Ohara não pôde, que eles possuem ferramentas para espalhar a sua voz para o mundo todo. E com isso, Vegapunk se levanta, e com uma expressão séria em seu rosto, ele diz que ainda não sabe o que é o governo mundial, e que quanto mais ele descobre, mais misterioso fica, mas que uma coisa ele tem certeza: se ele morrer, isso vai custar muito caro para eles.
Com isso, Vegapunk pede perdão para Shaka e Pitágoras por arrastá-los com ele, e os dois apenas respondem para parar com isso, porque eles estão juntos até o fim. Afinal, todos são Vegapunks. Mas Shaka ainda tem uma dúvida. Ele pergunta a Vegapunk o que é a morte para eles, e Vegapunk responde que esta é uma grande pergunta, já que todas as suas memórias estão armazenadas no cérebro verdadeiro do Vegapunk dentro do laboratório Jughead. Então perder a vida para eles seria apenas perder seus corpos, porque suas memórias poderiam ser reupadas para um novo corpo, trazendo eles de volta à vida. Mais 4 dias então se passam, sendo mostrado o flashback de 2 dias atrás. E Vegapunk finalmente coloca o seu plano em ação. Ele decide fazer uma gravação contando todos os segredos que descobriu sobre o governo mundial e o século perdido, a mesma transmissão que vimos ao longo dos capítulos. Após terminar então de gravar, ele decide colocar o Dendemushi de transmissão dentro do robô antigo Emmet, e coloca o gatilho de ativação para o Dendemushi como sendo a sua própria morte. Ou seja, assim que o seu coração parar de bater, a transmissão iria começar para o mundo todo. Vegapunk diz que o mundo inteiro merece saber a verdade, e por isso ele se sacrificará para que a verdade seja espalhada. Mas há um grande problema nisso. Ele precisa se certificar de que ninguém descubra esse seu plano, especialmente a York. Por causa disso, Vegapunk, Shaka e Pitágoras decidem apagar suas memórias das 2 últimas semanas, desde o momento em que eles descobriram que York era traidora. Então eles acabarão esquecendo de tudo, que York os traiu, que eles gravaram o vídeo e que suas vidas estão por um fio, com o governo mundial indo atrás deles. E por causa disso será uma surpresa descobrir tudo isso de novo, mas pelo menos eles já possuem contramedidas, e por isso a vitória ainda será deles. Os 3 então ativam a máquina e apagam todas as memórias de 2 semanas atrás, e acordam sem saberem de nada, e se perguntando por que eles estão ali. Mas Vegapunk vê uma carta em sua mão e percebe que foi escrita com sua própria letra, ou seja, ele mesmo havia escrevido. A carta dizia que foi escrita pelo próprio Vegapunk e que eles apagaram suas memórias por sua própria vontade. E então começa a explicar as coisas mais importantes que aconteceu, não mencionando sobre a transmissão que eles gravaram. A carta diz que o governo mundial ficou sabendo da pesquisa do século perdido, mas que ele já fez todas as preparações para isso, e então diz que o Vegapunk deve confiar em si mesmo e apenas morrer, porque o plano já está feito. A carta então continua dizendo que tem que falar mais uma coisa, porém é cortado no meio, e não sabemos sobre o que mais ela queria dizer. Mas com tudo isso, está praticamente confirmado que Vegapunk não morreu de fato, e que ele ainda voltará para a história, tanto a parte dele se perguntando o que significa a morte para um Vegapunk, quanto esse seu plano, onde ele faz da sua morte o gatilho para a transmissão. Tudo isso mostra que ele não morreu. E todas as suas memórias ainda estão no cérebro em Punk Records, e ele precisa de apenas um novo corpo para voltar à vida. Eu já comentei isso em detalhes em outro vídeo, e realmente Vegapunk continuará vivo. Vegapunk, Shaka e Pitágoras então saem do laboratório e se deparam com uma enorme batalha. Eles percebem que uma frota da marinha estava bloqueando a ilha e que a tripulação Yonkou do Luffy do Chapéu de Palha e também a Bonnie estavam na ilha. Além do almirante Kizaru e um Gorosei também estar junto com a marinha, o que deixou o Vegapunk extremamente surpreso. Vemos então um pouco mais à frente no tempo, onde Vegapunk se encontra com Sanji e começa a conversar com ele, nos revelando aquela conversa que Sanji mencionou. Vegapunk diz que após salvar Bonnie, ele irá ficar parado. Sanji então assustado pergunta se ele está planejando morrer, e Vegapunk apenas diz para não o ajudar porque ele planeja morrer ali mesmo.
Vegapunk diz que não quer de fato morrer, mas que ele acredita que sua morte vai trazer algo importante para o mundo, já que ele leu na sua própria carta para ele fazer isso. Mas Sanji não aceita, ele se nega a aceitar apenas ficar vendo Vegapunk perder sua vida. Porém, Vegapunk apenas continua dizendo. Ele fala que tem mais uma coisa para dizer, e que é sobre o tesouro One Piece. Vegapunk então finaliza: eu desejo que seja vocês quem encontre o One Piece. Já vimos que pelo capítulo 1122, uma corrida pelo One Piece começou, e os 4 piratas mais próximos a ele são os 4 Yonkous, com até mesmo Shanks estando entre eles. E aqui, basicamente, Vegapunk disse que deseja que Luffy seja aquele que pegue o tesouro. Isso provavelmente porque ele conheceu a história de Joy Boy e sabia que ele era o deus do sol Nika. E com Luffy sendo o novo deus do sol e também o novo Joy Boy, ele é a pessoa certa para isso. E após essas palavras, vemos então os gigantes celebrando sua partida até Elbaf. Eles seguram o Sop Luffy no alto, enquanto o Sop, muito alegre, grita: vamos para a terra dos meus sonhos, o reino dos gigantes, Elbaf. E assim, Egghead termina, dando início a um novo arco cheio de gigantes novas aventuras. O arco de Elbaf finalmente chegou.